E aí, pessoal, voltando aqui como continuação da última videoaula que nós fizemos, né? Nela nós tratamos a respeito dos mecanismos de socialização. Então, só retomando algumas questões, os mecanismos de socialização, eles são meios, né? Eles são ferramentas pelas quais os indivíduos acessam, por exemplo, conhecimento, acessa padrões, normas, né? Então, de alguma forma, nós precisamos ter acesso a isso, para a gente poder interiorizar esses elementos. Então, os mecanismos de socialização são para isso. Então, os exemplos que foram dados na nossa última videoaula foram o quê? A questão da imitação. Então, nós interiorizamos normas, né, através de imitando o outro, né, a forma como o outro age. Pode ser pela identificação, quando nós temos um reconhecimento, né, de padrões de conduta semelhantes, a gente passa a identificar e aperfeiçoar isso. Então, a gente acaba cristalizando esses elementos na nossa conduta, no nosso dia a dia, na nossa forma de ser, né? Isso vai construindo a nossa forma de nos portar em sociedade. E o mais usual, que é a aprendizagem. Então, nós vemos que através da aprendizagem, que é um mais importante mecanismo de socialização, a aprendizagem ela pode ser formal, que é a educação escolar, por exemplo, e informal, aquilo que nós aprendemos no dia a dia, desde a família, amigos, igreja, etc. Então, esses elementos, né, essa forma de nós interiorizarmos e cristalizarmos normas e padrões de conduta, nós damos o nome ou conceituamos como mecanismo de socialização. Mas vamos lá. Então, nós, utilizando como referência os mecanismos, nós imitamos a quem? Nós nos identificamos a quem? Nós aprendemos com quem? Então, para existir o processo de socialização, nós precisamos interagir, ok? Isso é um elemento fundamental. Depois a gente vai voltar no conceito de interação social. Mas é um conceito que é um pouco, né, tá claro aí para a gente poder trabalhar. Porque interação social é o processo pelo qual nós trocamos, né, informações, há uma reciprocidade no processo de comunicação entre dois ou mais indivíduos. Então, para que nós possamos aprender, né? Nós possamos nos socializar, nós precisamos interagir. E nós interagimos com o outro. E essa interação com o outro, em que nós imitamos o outro, que nós aprendemos com o outro, que nós nos identificamos com o outro, esse outro, ele tem um conceito também. Vamos lá ver o conceito do outro? É o conceito de agentes de socialização. Então, esse outro, em que nós imitamos, o outro que nós nos identificamos e o outro com os quais nós aprendemos, formalmente ou informalmente, são esses aqui, ó, os agentes de socialização. O que são os agentes de socialização? Vamos lá, aqui o conceito aqui, beleza? Aqui. Agentes de socialização, agentes, aqueles que agem, então é um polo ativo no processo, né? Então nós que estamos nos socializando tem que ter um polo ativo que nós vamos captar essas informações, esse conhecimento, essas normas, essas regras. Então esses agentes são o quê? São os indivíduos responsáveis pela interação e transmissão de conhecimento, normas e padrões. Então pode ser um indivíduo, pode ser mais indivíduos, um grupo de indivíduos, certo? Então eu aprendi ou me identifiquei com um grupo de amigos, eu aprendi com os meus professores, eu imitei os meus pais. Então é um ou mais indivíduos, são os agentes de socialização. Vamos lá, aqui alguns exemplos, né? Os agentes de socialização são os mais diversos, né? Eles são os transmissores desses padrões que vêm das instituições. Então a família, a escola, o trabalho, a igreja, a religião, né? Pelo Estado, né, sua organização político-governamental. Então, existem agentes que nos transmitem. Então, eles são os mais diversos. E a gente vai ver que os agentes de socialização, vamos ver lá no final do trimestre, eles podem coincidir com os agentes de controle social. Por quê? Porque eles nos ensinam, eles nos repassam informações, nós imitamos, nós nos identificamos, mas ao mesmo tempo, vários desses agentes, eles nos controlam, eles regulam o nosso comportamento, porque o nosso comportamento ele tem limitações, certo? E a gente vai ver que essas limitações são dadas pelo controle social. Então nós temos papéis sociais, a gente vai aprender também que são condutas esperadas. Então nós aprendemos a viver de forma coletiva e a nossa vivência coletiva ela espera de nós um certo tipo de comportamento.
E esse comportamento, ele nos é transmitido por esses agentes de socialização, e esse comportamento ele tem um limite até onde ele ir. E essa limitação é dada pelo controle, a gente vai ver isso depois. Mas vamos entender esses agentes que são as pessoas que fazem isso. Então quem são eles? Olha aqui, são os pais, são os professores, né? Vamos lá, aqui ó. São as lideranças religiosas também, né? Elas são responsáveis por nos transmitir esses padrões de comportamento, nos transmitir conhecimento, normas de conduta, né? Cultura. Então tudo isso é um caldo de informações que é repassado para nós, e são pessoas ou grupos que passam isso para nós. Né? Isso não vem de uma forma por osmose na nossa cabeça, isso tem que ter uma origem, certo? Então são pessoas que transmitem e nós tendemos a seguir essa linha. E aí isso vai aumentando no decorrer da vida a partir do momento que a gente adquire autonomia, né? A nossa autonomia vai nos possibilitando aumentar esses referenciais, esses agentes. Hoje, por exemplo, a tecnologia, nós temos vários agentes de socialização nos meios digitais, nas redes sociais e daí por diante, certo? Aqui outro exemplo, né? Os professores são importantes agentes de socialização também por conta da aprendizagem formal. Então os professores nos transmitem informações, regras, às vezes nós nos identificamos com os professores, nós imitamos os professores, né? Então seja lá na nossa socialização primária enquanto criança, mesmo depois de adolescentes, que passamos para a socialização secundária, na universidade, nós nos identificamos com professores, às vezes nós seguimos aquelas linhas que os professores nos ensinam, né? São inspirações para nós. Então a socialização, ela necessita desses agentes que vão reproduzindo, né? São responsáveis pela reprodução da lógica social, responsável pela reprodução dos comportamentos, dos padrões de conduta e da cultura mesmo, das transmissões culturais. Vamos pegar, por exemplo, tribos indígenas, né? Temos os agentes lá dentro das tribos indígenas de socialização, a família, aí você tem as lideranças, nós temos aí o pajé das lideranças religiosas. Então, assim, são esses indivíduos que, claro, interagem conosco, né? E nos transmitem essas informações essenciais para a nossa construção enquanto ser social, certo? Mas não existe, né, uma limitação em termos de agentes de socialização. Aqui os amigos também, né? Outro exemplo, os amigos, eles são também agentes de socialização. Por quê? Porque o grupo no qual nós estamos inseridos, nós nos identificamos, nós aprendemos certas questões que às vezes no nosso processo de aprendizagem durante a infância nós não assimilamos. Então, são vários, né? Uma enormidade dos agentes de socialização que nos repassam as informações. Então, grave aí, mecanismo de socialização, agentes de socialização. Próxima videoaula a gente vai trabalhar com instituições sociais, e as instituições sociais, elas são os referenciais, né? De lá que vem as referências que os agentes transmitem para nós através dos mecanismos de socialização. Valeu, pessoal!